Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sente-se, por favor. É possível que, quando Nosso Senhor estava falando de frutas, nessa parábola, ele fala de figos, ele fala de uvas. É possível que Nosso Senhor estivesse diante de uma parreira de uvas. É possível que estivessem os apóstolos sentados com alguns figos, estivessem comendo figos numa parada, nas pregações, e que Nosso Senhor se aproveitou daqueles figos para fazer uma parábola. Como o Sr. João, nosso fundador, comentava isso, que Nosso Senhor se aproveitava das mínimas coisas para explicar uma realidade superior. E aqui nós temos uma liturgia, neste 8º domingo, uma liturgia de frutos e de frutas. Todos dão frutos, todos dão frutos de vida. Todo mundo já passou por isto. Chega uma fruta do conde e a pessoa pode ter uma alegria ou uma decepção. Pode ser uma fruta do conde dessas que está tão madura, tão pronta para ser comida, que já com a mão já vai separando aquelas duas partes assim, aquele suco perfumado, só enfiar uma colher depois que aquilo vai saindo sozinho. Isso é fruta do conde que se serve. Nossa, valeu a pena, escolheram bem. Pode ter uma fruta do conde dessas que a gente já vê que a casca está quase de um abacaxi e que vai se tentar separar e não sai, aquilo enfia a colher, está tudo seco. Que decepção. Mas isso que se dá com as frutas, se dá com as pessoas. Todo mundo, todos nós, de todas as idades, nós produzimos frutos. Quais são esses frutos aos quais Nosso Senhor se refere neste Evangelho? Os frutos são as obras. Aquilo que eu faço é meu fruto. E sobretudo nesta liturgia de hoje, que o eclesiástico diz que o coração do homem se revela na palavra. É aí, nas minhas palavras, se prova que tipo de árvore sou eu. Naquilo que eu falo, naquilo que eu comento, naquilo que eu digo no convívio familiar, naquilo que eu digo numa sala de aula. Esse sou eu. A minha palavra sou eu. Os meus frutos são aquilo que eu produzo ao falar. E aí já se vê como nós podemos nos perguntar: como é que eu sei que tipo de frutos eu produzo? Tanto mais que no Salmo responsorial que nós cantamos, diz: mesmo no tempo da velhice darão frutos. Que tipo de frutos eu dou? E quando eu tiver uma idade avançada, o que vão dizer dessa árvore? Que frutos eu dei? O que comentarão de mim? Quais são minhas obras? É uma preocupação, porque já que ninguém fica sem dar frutos, eu preciso parar e me perguntar que espécie de frutos eu estou dando e que tipo de frutos eu vou dar no futuro. É importantíssimo. E aqui já Nosso Senhor faz a diferença entre frutos doces, figos, por exemplo, e espinhos. Espinho também é um fruto de amargura, é um fruto de azedume, é um fruto de agressão, mas é fruto. Então, eu sou figo ou eu sou espinho? Podíamos deixar aqui a homilia e vamos continuar nossa missa e todo mundo fica pensando. Eu vou pensar o que eu sou, mas vamos dar umas pistas, pelo menos, para a gente se orientar aqui, porque senão fica uma pergunta meio incômoda. É muito simples. Quem dá frutos de santidade? Quem dá frutos doces? Quem mesmo no tempo da velhice dá frutos, como diz o Salmo? É muito simples. É uma palavra contra outra palavra. Dá grandes frutos aquele que sabe admirar
os frutos dos outros. Não dá grandes frutos aquele que, vendo o fruto dos outros, inveja. Então nós temos de um lado figos e uvas, admiração; espinhos, inveja. Inveja? Eu não invejo ninguém. Ai, que ótimo! Então, uma pessoa fora de série, porque a inveja é um vício capital que está dentro do coração humano, a partir do pecado original. E a inveja ou se arranca, ou ela está aí. Se eu nunca fiz esforço para tirar a inveja de mim mesmo, é sinal que ela mora aí dentro, e às vezes aparece. Portanto, é muito importante eu me perguntar se eu sou admirador, admiradora, ou se eu tenho inveja. Importantíssimo. Isso é sério, porque nossa humanidade, século 21, nós somos herdeiros de uma história longa, de um processo de séculos, de muitas revoluções, que são revoluções da inveja, que deixaram dentro da mentalidade humana uma espécie de prevenção contra qualquer superioridade, contra qualquer qualidade superior que outro tenha. E é um tipo de mentalidade que entrou no mundo durante séculos, que diz, somos todos iguais. E se alguém manifesta admiração por um outro, como ele é bom, ele tem mais do que eu, que alegria. Ele tem mais inteligência do que eu, que bom, pelo menos ele. Ele tem mais saúde do que eu, graças a Deus. Ele tem uma casa melhor do que a minha, mas que ótimo. Como eu fico feliz de que ele tenha mais. Aí está a admiração. Essa admiração é a chave da felicidade. Essa admiração que traz os frutos bons. Aquilo que eu admiro se torna para mim também minha posse, minha propriedade. Imagina, estamos numa missa aqui, com um calor forte. E tanto calor que as janelas não são suficientes para ventilar. Estamos num auge de calor e 11 horas e pouco é quente. Estamos numa missa e alguns aprenderam a cantar esses cantos gregorianos dos arautos. Então cantou o Kyrie, vai cantar o credo. E vejo do meu lado alguém que tem uma voz maravilhosa. E canta bonito, afinado, forte. E eu, quando começo a cantar, sai uma coisa que alguém me olha assim, me diz assim, porque não tem a voz do outro. Que alegria que eu tenho, que ele tem uma voz melhor do que a minha. Isso é admiração. Inveja. Por que ele tem essa voz? Ele é orgulhoso. Ele está se orgulhando de sua voz. Já. Inveja. Espinhos contra a doçura de uma fruta. Séculos de um processo de revoluções que nos levam a achar que a superioridade é ruim. Quem mais é perigoso. E é o contrário. Monsenhor João nos ensinou. Veja, Monsenhor João, nosso fundador. A vida dele foi de admiração. Ele encontrou pessoas a quem ele admirou, ele amou. Ele encontrou, por exemplo, aquela figura celestial de Dona Lucília. Ele escreveu livros sobre Dona Lucília. Ele via aquela senhora de 92 anos e dizia, esta senhora é um anjo. E se dedicou a admirá-la. Resultado. Toda a admiração dele produziu o quê? Frutos. Isto aqui é fruto dele. Ele que fundou, ele que teve a ideia, ele que trouxe aqui, ele que conseguiu os recursos, ele ergueu essa igreja e muitas outras igrejas. É a admiração dele que deu frutos. Esses frutos se prolongam pelos séculos afora, porque ele amou. Mas isso foi tendo que lutar contra essa mentalidade falsamente de igualdade, que contaminou a humanidade de uns séculos para cá. Então, por exemplo, imagine, então, 2 alunas, sala de aula, e a professora diz, agora vamos fazer um desenho, todo mundo vai desenhar um navio, e uma desenha um navio maravilhoso, olha, mas é uma obra de arte, em 3 minutos ela desenhou um navio que fica todo mundo assim, e outra, como se desenhar um navio que não se sabe se é uma tartaruga ou se é um urubu, porque não tem arte.
para ela é uma prova. Ela precisa dominar aquele movimento ruim que vai surgir dentro dela e dizer: que bom que minha colega tem dons artísticos. Meu Deus, eu vos agradeço. Ela é feliz. E no fundo, a arte da outra também pertence a ela pela admiração. Chave da felicidade. Essa deturpação e esse ódio à superioridade de tal forma penetrou na humanidade que chega a entrar até na piedade. E às vezes acontece que vai se falar de Maria Santíssima, Nossa Senhora, Nossa Rainha, Mãe de Deus, e alguém diz: cuidado, cuidado, só Deus, só Deus. Cuidado, vai se falar de uma pessoa muito amada, muito querida. Cuidado, esse culto à personalidade. E qual é o problema de ter culto à personalidade? É que só Deus. Mas espere, se Deus nos colocou pessoas que refletem a Ele, que são a face dEle, que são o amor dEle, Deus quer que nós amemos essas pessoas com admiração. E essa escola marial, essa escola dos séculos futuros, e essa escola contra essa espécie de ódio revolucionário dos espinhos, que São Paulo chama muito bem aguilhão da morte, aqui na liturgia de hoje. É o aguilhão da morte, aquele modo de ver a superioridade do outro, que me dá uma espécie de aperto aqui dentro, eu digo: porque ele tem isso e não eu? Aí está o aguilhão da morte. Vamos pedir essa graça de jamais deixarmos de admirar. Quem admira vai se elevando. Esse que admira, os dons dele começam a florescer. Ele admira Nossa Senhora. Quem foi a primeira no Evangelho que admirou? Encontrou Maria Santíssima e a admirou. E a admirou de baixo para cima, com alegria, porque ela tinha mais. Santa Isabel. Quais foram as palavras de Santa Isabel? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Qual era o fruto daquela rainha que aparecia diante dela? O fruto era Nosso Senhor Jesus Cristo, era Deus. E Santa Isabel soube ver isso e proclamou, e de tal maneira ela marcou a história que até hoje estamos repetindo 150 vezes por dia: bendito é o fruto do teu ventre, vosso ventre, Jesus. Por causa de que alguém proclamou essa admiração. Vamos pedir a graça de nunca, jamais deixarmos de admirar aquilo que Deus nos colocou. Seja uma igreja, seja um belo panorama, seja a qualidade de um outro, seja um objeto que um outro tem que mais do que eu, seja uma virtude maior do que a minha. Nunca, jamais nos compararmos, nunca, jamais deixarmos entrar inveja em nossos corações. A inveja é o aguilhão da morte, como diz São Paulo. Houve uma vez uma fotografia de uma passagem da Rainha Elizabeth. A fotografia circulou há muitos anos nos jornais. Era a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, tão querida do mundo inteiro, falecida. Quanto era querida a Rainha Elizabeth? Quanto ainda é querida? Havia uma fotografia dela passando numa carruagem, numa esquina de Londres, carruagem dourada. Era dia de grande cerimônia. Ela com coroa dentro da carruagem. E na calçada havia um menino de uns 10 anos de idade que estava de joelhos olhando a rainha passar assim, com a boca aberta. Por quê? Ele admirava, ele estava vendo na rainha uma imagem de Deus. Ele estava encantado. Esse menino acabou ficando muito famoso, muito comentado em revistas, em jornais, porque aquele menino participava da grandeza da rainha, participava da realeza, pelo fato de admirar assim. Sejamos nós assim. Vamos aproveitar esse domingo 8º, domingo dos frutos, domingo dos espinhos e dos figos, domingo da admiração, domingo da não inveja. Vamos aproveitar isto para levantar nossos braços a Nossa Senhora e dizermos a ela: minha mãe, nós vos amamos porque vós sois grande, porque vós sois rainha, porque vós sois perfeita, porque vós sois muito mais do que eu. Tende misericórdia de mim, elevai-me até vós e dai-me a graça de jamais invejar, jamais deixar de admirar aquilo que vós me colocaste diante dos meus olhos, para me elevar e para dizer: que alegria, é mais do que eu.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.